Bem-vindos ao programa Portal de Luz. Na semana passada, nós falamos sobre o italiano Ernesto Bosano e sobre como ele pôde despertar para as questões voltadas à espiritualidade quando ele teve a oportunidade de ler textos e pesquisas que haviam sido realizadas por outros grandes pesquisadores do espiritismo. E só assim Bosano pôde iniciar a sua jornada. Um destes nomes foi o engenheiro francês Gabriel Delany. E hoje nós vamos conhecer com mais detalhes a vida e as realizações desse pioneiro da nossa doutrina e que foi uma das maiores referências de Ernesto Bosano. Mas antes, nós vamos convidar a todos para ouvirmos juntos a prece na voz de Chico Xavier. Muitos companheiros na terra se declaram indignos de trabalhar na seara do bem, alegando que não merecem a confiança do Senhor, quando a lógica patenteia outra coisa. Se o Senhor não te observasse o devotamento afetivo, não te entregaria a formação da família, em cuja intimidade criaturas diversas te aguardam carinho e cooperação. Se não te apreciasse o espírito de responsabilidade, não te permitiria desenvolver tarefas de inteligência, através das quais influencias grande número de pessoas. Se não acreditasse em tua nobreza de sentimentos, não te induziria a sublimar princípios e atitudes na realização das boas obras, com as quais aprendes a estender-lhe no mundo o reino de amor. Se não te reconhecesse o senso de escolha, não te levaria a examinar teorias do bem e do mal, para que abraces livremente o próprio caminho. Se não te aceitasse o discernimento, não te facultaria a obtenção desse ou daquele título de competência, com o qual consegues aliviar, melhorar, instruir ou elevar a vida dos semelhantes. Se o Senhor não confiasse em ti, não te emprestaria o filho que educas, a afeição que abençoas, o solo que cultivas, a moeda que dás. Não cai uma folha de árvore sem que o Pai o queira, ensinou-nos Jesus. Toda possibilidade da criatura na edificação do bem é concessão do Criador. O crédito vem do Pai Supremo, a aplicação, com as responsabilidades consequentes, diz respeito a nós. Sempre que te refiras aos problemas da fé, não te fixes unicamente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti. François-Marie Gabriel Delany nasceu em Paris, na França, em 1857 e faleceu aos 68 anos na mesma cidade no ano de 1926. Foi um engenheiro e um intelectual renomado na sua época, mas se tornou conhecido mesmo pelas pesquisas que realizou sobre mediunidade, que foram importantes para o entendimento da ligação entre mente, espírito e corpo físico. Através dos seus estudos, ele percebeu que o perispírito estava no centro dos fenômenos espíritas e procurou distinguir, portanto, o mediunismo de animismo. Gabriel Delany teve a sorte de nascer em berço espírita, portanto, ele já nasceu numa família, num ambiente propício para desenvolver a sua missão. O seu pai, Alexandre Delany, foi amigo pessoal de Allan Kardec e a mãe era médium e colaborou na codificação da doutrina. O seu pai também havia sido um dos fundadores, junto com Allan Kardec, da Sociedade Espírita. Bom, ainda jovem, Gabriel Delany recebeu da espiritualidade uma mensagem que o ajudou a se manter sempre focado no seu compromisso ao longo da vida. A mensagem pedia que ele tivesse confiança e que seguisse adiante com o seu trabalho, com a sua pesquisa, porque ele não seria rico do ponto de vista material,
mas que também ele não se preocupasse, porque nada iria faltar para ele ao longo da vida. E assim o foi. Gabriel Delany fundou a União Espírita Francesa em 1882 e o jornal L'Espiritisme no mesmo ano, graças à ajuda generosa de uma amiga inglesa que doou dinheiro para as despesas do jornal. Ao lado do filósofo Leon Denis, ele foi um importante divulgador das ideias espíritas nessa época na Europa. Ele fez conferências por toda a Europa, inclusive na abertura do primeiro Congresso Espírita e Espiritualista, que ocorreu no ano de 1890. Ele também auxiliou Charles Richer, criador da metapsíquica, nas suas pesquisas com a médium Marthe Béraud. Em 1896, ele fundou a Revista Científica e Moral de Espiritismo, que por muitos anos publicou artigos científicos e filosóficos sobre a doutrina. Realizou também experiências com grandes médiums. Em 1904, junto com Richer e outros estudiosos, ele presenciou os fenômenos de materialização de Villa Carmen, em Argel. E ainda Gabriel Delany teve também uma produção literária de peso. Delany sempre se baseou nos fatos por ele mesmo, investigados e confirmados, para escrever e publicar o conteúdo dos seus livros. Portanto, ele se dedicou ao trabalho de demonstrar que o Espiritismo se apoiava em bases científicas. Entre muitas obras publicadas por Gabriel Delany, podemos destacar algumas bastante conhecidas. São elas: Pesquisas sobre a Mediunidade, A Alma Imortal, O Espiritismo perante a Ciência, O Fenômeno Espírita, A Evolução Anímica, As Aparições Materializadas de Vivos e Mortos, Documentos para o Estudo da Reencarnação e o livro A Reencarnação. No livro O Espiritismo perante a Ciência, ele define um quadro completo dos dados que o psiquismo pode apresentar para merecer o respeito dos cientistas da época. E graças a esse esforço e também a argumentação clara e precisa que ele discorreu durante a obra, na época da primeira edição desse livro, Delany teve a satisfação de verificar que algumas das teorias expostas no livro tiveram a confirmação na ciência. Aliás, sobre essa luta entre o espiritismo e a ciência, e ele bem consciente que era dos males gerados pela ignorância, pelo fanatismo, escreveu o seguinte: a luta é inflamada e provavelmente será longa, de vez que os prejuízos religiosos e científicos se mostram obstinados. Porém, a evidência acaba impondo-se. Temos agora a convicção de que a certeza da imortalidade se torna uma verdade científica, cujas consequências benfazejas, fazendo-se sentir no mundo inteiro, mudarão os destinos da humanidade. Delany, como o grande pesquisador que foi, teve sempre uma postura técnica, buscava conduzir os seus estudos com regras, com muita exatidão, através de deduções rigorosas, e ele demonstrou, através das suas obras e pesquisas, que a física moderna, o magnetismo, o hipnotismo, a sugestão mental, a clarividência, a telepatia, o próprio espiritismo, todas essas áreas de conhecimento eram convergentes. Ele tornou evidente que as provas da comunicação dos espíritos, sendo tão numerosas e tão variadas, vindo de tantas partes diferentes do globo, tornariam em algum momento o espiritismo uma verdadeira demonstração científica da imortalidade da alma. Mas ele também, apesar de todo esse trabalho, guardava a humildade nas suas opiniões sobre si mesmo, o que só nos faz perceber o quanto esse espírito era maduro e preparado para realizar essa missão, sem falhar e sem se perder na vaidade. Porque certa vez ele disse o seguinte: eu nada tenho dilatado, tudo o que há é de Kardec. Apenas eu tenho feito constatações, mostrei-as nos meus livros e demonstro-as na prática diária, mas nada acrescento. Mas nós aqui sabemos que Delany realizou com empenho a sua missão. Foi o pesquisador pioneiro que soube aproximar a ciência e a religião, sempre certo que ele estava de que ambas
deveriam caminhar unidas. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Olá, nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. No processo de autoconhecimento, é fundamental analisarmos o modo como agimos diante das divergências que surgem durante a nossa vida, o que é muito comum, pois as pessoas têm opiniões diferentes que a nossa o tempo todo. Entretanto, sabemos que não é fácil aceitarmos opiniões antagônicas e por esta razão
eu trouxe este assunto à baila para a nossa reflexão de hoje. Como seria bom, né, conviver com aqueles que sempre aceitam o nosso modo de ver e interpretar qualquer coisa, qualquer fato. Que tranquilidade quando todos do grupo pensam da mesma maneira, quer na família, quer profissionalmente ou socialmente falando. Só que não é bem assim, não é mesmo. Aliás, são pouquíssimas, escassas mesmo, as opiniões onde impera a total homogeneidade de pensamentos. O mais comum são as maneiras diferentes de pensar, as opiniões e posicionamentos contrários em relação ao mesmo assunto ou a uma situação, mesmo entre pessoas bem próximas e que convivem juntas. André Luiz, no livro Sinal Verde, ele nos fala sobre divergências de modo simples e objetivo. Ele inicia a lição lembrando-nos que as pessoas são diferentes e por isto mesmo guardam maneira própria de agir. Creio que todos concordamos com isto, certo? Então, por que tanta má vontade no trato com aqueles que se posicionam diferente da gente? Observem que, se puxarmos lá a nossa memória, vamos recordar de algum momento em que, cegos e empolgados pela nossa opinião, nos sentimos felizes por ter convencido alguém, fazendo com que declinasse da sua posição para aceitar a nossa. Certamente a frase dita pelo outro, "Você tem razão", soava como música aos nossos ouvidos. Agora, analisando friamente este episódio, essa lembrança que ficou lá no passado, qual era o objetivo real desse comportamento, senão satisfazer o nosso orgulho, a nossa vaidade de ter convencido a pessoa ao nosso ponto de vista? Por outro lado, quantas vezes nos desgastamos na tentativa de converter alguém à nossa opinião e nos desentendemos, discutimos, magoamos e ficamos magoados. Isso quando não criamos inimizades. André Luiz afirma: você pode discordar sem ofender, desde que fale apreciando direitos do opositor, e nos aconselha a afastar as palavras agressivas do nosso vocabulário. Na história da humanidade, assistimos muitos movimentos pela liberdade de expressão, pelo direito de pensar e agir também. No entanto, ainda somos muito descuidados com tais direitos na nossa vida de relação. E o citado autor, André Luiz, alerta-nos que existem muitos meios de auxiliar sem ferir. Já repararam que normalmente discordamos, discutimos exatamente com aqueles com os quais deveríamos cuidar para ter uma relação harmoniosa e viver em paz? Lamentavelmente, é no seio familiar que fazemos questão de fazer com que impere o nosso ponto de vista. Já perceberam isso? Assim, eu acho que o nosso empenho nesse sentido deve direcionar, em primeiro lugar, para dentro da nossa própria casa. Falamos que queremos justiça, que almejamos um mundo melhor, onde as pessoas se respeitem e vivam em harmonia. Mas, se continuarmos deixando nosso orgulho se sobrepor a qualquer mandamento de respeito ao próximo, fechando os nossos ouvidos para o filho,
para a mulher, para o marido, enfim, como desejar um mundo melhor. Ensina-nos André Luiz. E eu adoro essa frase, porque eu repito para mim muitas vezes. Então, André Luiz fala: aprendamos a ceder em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais. Eu vou até repetir, porque essa frase ela contém um ensinamento para toda a nossa vida. E não só nessa questão que estamos discutindo. Olha, aprendamos a ceder em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Convidamos a todos para darmos continuidade nas reflexões a respeito do instinto e da inteligência, conforme os Espíritos nos legaram através de Allan Kardec no livro A Gênese, capítulo 3. Hoje vamos aos itens 15 e 16. Iniciamos este encontro com a pergunta que deixamos sem resposta no momento doutrinário anterior. Ou seja, os efeitos do instinto são eternos ou são substituídos quando a inteligência livre surge? O instinto será substituído gradativamente após o surgimento da inteligência livre, na proporção direta da elevação espiritual. Nesta ordem de ideias, ainda mais longe se pode ir. Por mais racional que seja esta teoria, não resolve todas as dificuldades deste tema. Se observarmos os efeitos do instinto, notaremos em primeiro lugar uma unidade de vistas e de conjunto, bem como uma segurança de resultados que cessam assim que a inteligência livre substitui o instinto. Assim reconheceremos profunda sabedoria na apropriação tão perfeita e tão constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie. Semelhante unidade de visão não poderia existir sem a unidade de pensamento, e esta é incompatível com a diversidade das aptidões individuais. Só esta diversidade poderia produzir esse conjunto tão harmonioso que se realiza desde a origem dos tempos e em todos os climas, com uma regularidade, com uma precisão matemáticas, cuja ausência jamais se nota. A uniformidade que resulta das faculdades instintivas é um fato característico, que forçosamente implica a unidade da causa. Entretanto, se a causa fosse inerente a cada individualidade, então haveria tantas variedades de instintos quantos fossem os indivíduos, desde a planta até o homem. Um efeito geral uniforme e constante há de ter uma causa geral uniforme e constante. Um efeito que atesta sabedoria e previdência há de ser uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa dessa natureza, sendo por força inteligente, não pode ser exclusivamente material. Não se observa nas criaturas encarnadas ou desencarnadas as qualidades necessárias à produção de tal resultado. Temos que subir mais alto, isto é, ao próprio Criador. Se nos reportarmos à explicação dada sobre a maneira pela qual se pode conceber a ação providencial, se figurarmos todos os seres penetrados no fluido divino, soberanamente inteligente, compreenderemos a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos
que se efetuam para o bem de cada indivíduo. Tanto mais ativa é essa solicitude, quanto menos recursos o indivíduo tem em si mesmo e na sua inteligência, relativos tanto ao bem quanto ao mal. É por essa razão que os movimentos instintivos se mostram maior e mais absoluto nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro. O instinto materno, mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, fica realçado e enobrecido. Em razão das suas consequências, não devia ele ser entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Esta teoria, de nenhum modo, anula o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é fato observado e comprovado pela experiência. Mas deve-se notar que a ação desses espíritos é essencialmente individual, o qual se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido, e que, em parte nenhuma, apresenta a uniformidade e a generalidade do instinto. Deus, em sua sabedoria, conduz ele próprio os cegos, porém, confia a inteligências livres o cuidado de guiar os clarividentes, para deixar a cada um a responsabilidade de seus atos. A missão dos espíritos protetores constitui um dever que eles aceitam voluntariamente e lhes é o meio também de se adiantarem. O adiantamento estará sempre na dependência da forma pela qual desempenham sua missão. Todas essas maneiras de considerar o instinto são forçosamente hipotéticas ou autênticas? No próximo encontro responderemos a esta dúvida e concluiremos os esclarecimentos dos espíritos a respeito do instinto e da inteligência. Que as nossas reflexões sobre o instinto e a inteligência possam trazer-nos mais fé, razão e lógica. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, harmonia e amor. Até o próximo encontro. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui. Mandem os seus comentários e sugestões de temas para o nosso e-mail portaldeluz@folhaespírita.com.br e acessem o nosso canal no YouTube. É o Kai Bar-Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.